Olá, tudo bem? A gente vai iniciar aqui mais uma videoaula do site contas.cnt. Nós vamos falar para você sobre mandado de segurança versus ação ordinária, né, com a tutela antecipada. Qual a diferenciação que nós podemos fazer de determinado caso prático, principalmente em se tratando do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, quando se dá um mandado de segurança e quando eu vou ter ali uma peça chamada de uma ação ordinária em que a gente aplica a tutela antecipada. Vamos analisar então alguns casos aqui, algumas características do mandado de segurança e também com uma parte prática sobre duas questões que já foram solicitadas no exame OAB. Fica bem prático para a gente conseguir detalhar as características e aí acertar a peça correta neste exame da Ordem dos Advogados do Brasil, tá bom? Vamos acompanhar então aqui na tela comigo sobre sobre mandado de segurança ou ação ordinária, tá? A gente vê agora aqui. Bom, primeiramente, nós temos que ter em mente que o mandado de segurança ele está previsto na Lei 12.016 de 2009. Quando é que não pode ser concedido o mandado de segurança? Então nós temos aqui três primeiros itens que a gente comenta. Ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, ou seja, de garantia. De decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. E de decisão judicial transitada em julgado. Esses três características aqui estão lá no artigo 5º, incisos 1, 2 e 3 da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança. A gente deve observar também um outro requisito importante no mandado de segurança. O direito de requerer mandado de segurança, extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Isso aqui está previsto lá no artigo 23 da Lei 12.016. Então a gente verifica a peça, decorreu mais de 120 dias, então a gente já descarta a aplicação do mandado de segurança. Também aqui, mais um caso, não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Isso aqui está previsto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.016. E um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias de bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de um aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Isso aqui previsto no artigo 7º, parágrafo 2º. Bom, se não será concedida a medida liminar, ou seja, a garantia do direito ali imediatamente, então não há por que ter esse mandado de segurança, ok? Vamos aqui a mais algumas características. Geralmente, quanto ao aspecto probante, né, as provas, não há necessidade de dilação probatória no mandado de segurança, ou seja, de alargar as provas que serão carreadas aos autos. E somente uma peça ou um documento qualquer consegue se produzir a prova para respaldar o mandado de segurança. Até porque qual é a característica dele? Direito líquido e certo. Ok? Direito líquido e certo é o mandado de segurança. Então, geralmente, não há necessidade de dilação probatória, ou seja, de haver um conjunto de provas para a aplicação ali, a solicitação do mandado de segurança. Então, quando presentes os requisitos que impeçam, né, como a gente viu ali na nossa tabela anterior, a propositura de mandado de segurança, a medida judicial cujo procedimento seja o mais célere, sem dúvida será uma ação ordinária, aí a gente solicita antecipação dos efeitos da tutela até para fazer jus ali na celeridade do que se está
pleiteando, o direito que se está pleiteando do cliente, né, no caso da ação. Então, a ação ordinária que será pedida será uma ação ordinária, mas aí solicita-se antecipação dos efeitos da tutela, ou seja, para garantir que o direito ele seja, desde logo, garantido pelo juiz. E aí precisa de quê? Verossimilhança da alegação, tá? Da prova inequívoca ou do conjunto de provas que o advogado vai pedir e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se houver uma demora, tá? Na solicitação ou na concessão desse direito. Então, no mandado de segurança, nós temos a fumaça do bom direito, fumus bom iuris, e o perigo in mora, o perigo da demora de se dar essa decisão. E aqui na ação ordinária, nós devemos ter a verossimilhança da alegação, da prova inequívoca e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Bom, dito isto, a gente vai passar aqui a duas provas, né, que foram exigidos esse conhecimento sobre o mandado de segurança ou sobre a tutela antecipada, que a gente traz agora aqui na tela, tá? Para a gente fazer uma discussão rápida, uma discussão breve sobre se era cabível o mandado de segurança ou a ação ordinária com antecipação de tutela. Vamos voltar novamente aqui para a tela para a gente ver aqui o raciocínio, tá? da questão. Nós temos aqui uma prova do 9º exame da OAB de fevereiro de 2013. Então vamos lá. João, analista de sistemas dos quadros do Ministério da Educação, foi demitido de seu cargo público por meio de portaria do Ministro da Educação, publicada em 19 de maio de 2010, após responder a processo administrativo em que restou apurada infração funcional relativa ao recebimento indevido de vantagem econômica. Exatamente pelo mesmo fato, João também foi processado criminalmente, vindo a ser absolvido por negativa de autoria em decisão que transitou em julgado em 18 de janeiro de 2011. Na data de hoje, ou seja, a data de hoje, quando ele diz isso, na data de hoje é a data da prova, da aplicação da prova. No caso, a prova foi aplicada em 24 de fevereiro de 2013. João o procura e, após narrar os fatos acima, informa que se encontra, desde a sua demissão, em profunda depressão, sem qualquer atividade laborativa, sobrevivendo por conta de ajuda financeira que tem recebido de parentes e amigos. Na qualidade de advogado, identifique e minute a peça ou a medida judicial que pode ser adotada para tutelar os direitos de João. Então, primeiramente, o que a gente vê aqui? O fato, a portaria de demissão, ocorreu em 19 de maio de 2010. Ocorre que lá, em 18 de janeiro de 2011, ele foi absolvido por negativa de autoria. No entanto, na data de hoje, ou seja, 24 de fevereiro de 2013, olha só aqui, quanto tempo passou? Mais de 2 anos, não é isso? 2011 para 2013. João procura e, após narrar os fatos acima, informa que se encontra, desde a sua demissão, em profunda depressão. Então aqui já não é cabível, a gente verifica que não é cabível o mandado de segurança em razão desse fato ter ocorrido há mais de 120 dias, ou seja, o fato daqui da decisão de negativa de autoria que transitou em julgado foi em 2011 e ele só vem atrás do seu direito em 2013, ou seja, mais de 2 anos. Então, não cabe aqui o mandado de segurança. A peça correta, né, para o aluno aqui ele aplicar é uma ação ordinária vai solicitar aqui a tutela antecipada para fazer valer desde logo o direito, tá, do João. Então a gente vê que isso aqui não é um mandado de segurança e sim uma ação ordinária. Vamos passar aqui a uma segunda prova que foi do 14º exame OAB, outubro de 2014. Então aqui é uma peça bem longa, né, um comando da questão bem longo, onde ele diz que a Secretaria de Administração
do Estado X publicou o edital de licitação na modalidade de concorrência para a elaboração dos projetos básicos executivo e para a realização de obras de contenção de encosta na localidade de Barranco Alto no valor de R$ 1 milhão. O prazo de conclusão da obra é de 12 meses. E aí ele fala aqui na questão os requisitos de habilitação técnica das empresas, como requisito de qualificação econômica, a exigência da apresentação do balanço patrimonial, demonstrações contábeis, índices, né, de análise financeira, certidões negativas de garantia. E ele diz aqui que o edital admite a participação de empresas em consórcio, estabelecendo como requisitos de habilitação do consórcio um acréscimo de 50% dos valores exigidos para licitante individual. E uma outra informação é que as empresas ABC, XY e Z, interessadas em participar da licitação em consórcio, entendem ilegais as exigências contidas no edital e apresentam tempestivamente impugnação, ok? A administração, entretanto, rejeita a impugnação ao argumento de que todas as exigências decorrem da legislação federal e que devem ser interpretadas à luz do princípio constitucional da eficiência, de modo a afastar do certame empresas sem capacidade de realizar o objeto e assim frustrar o interesse público adjacente. A empresa ABC o procura para, na qualidade de advogado, ajuizar a medida adequada e impedir o prosseguimento da licitação, apontando ilegalidade no edital. Bom, o que a gente observa no primeiro momento, fora as características aqui da licitação em si, mas aqui do caso que a empresa interessada procura seus serviços advocatícios para a sua defesa. Primeiramente é que a empresa ABC, XYZ, elas entenderam que as exigências do edital eram ilegais e apresentaram tempestivamente impugnação. E a administração rejeitou essa impugnação. Então aqui nós não temos aqui um caso de pendência de decisão administrativa, que está de efeito suspensivo. Essa fase já ultrapassou. Então, aqui dentro da esfera administrativa, nós não teríamos o que fazer mais nada. E sim aqui na esfera judicial. E aqui mais algumas informações. Elabore a peça adequada, considerando que a única prova a ser produzida consiste na juntada do edital. Isto é, não há necessidade de dilação probatória. O que quer dizer isso aqui? Que direito líquido e certo, não há o que juntar a mais de provas, tá? Não há necessidade dessa dilação probatória, que nós comentamos também lá no mandado de segurança. Que já transcorreram 60 dias desde a publicação do edital. Olha só, transcorreram 60 dias desde a publicação do edital, no entanto, a fase denegatória, né, do recurso que foi apresentado pela empresa consorciada, ou seja, é menos do que esses 60 dias. Então nós estamos dentro de um prazo razoável, dentro de 120 dias. Que a licitação está agendada para menos de uma semana e que seu cliente expressamente requereu a adoção da medida judicial cujo procedimento seja, em tese, o mais célere. A Constituição do Estado X, observando os princípios da simetria, prevê o foro por prerrogativa de função para o presente caso, assim como o respectivo Código de Organização Judiciária, ou seja, a autoridade judiciária, né, tem um foro de prerrogativa da função. Isso aqui seria um caso mais processual de ser apresentado ao Tribunal de Justiça. Mas aqui, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos uma situação que se enquadra nas características do mandado de segurança. Tá? Porque nós temos aqui, dentro de 120 dias, tá, do ato que foi impugnado, né, do ato de coação, nós temos também que não é cabível aqui um recurso administrativo suspensivo, já que essa fase do recurso administrativo passou, como a gente viu aqui, foi rejeitada a impugnação. Tá? Então, nós estamos aqui de frente de um mandado de segurança, ok? Portanto, essas seriam as duas situações que a gente
gostaria de trazer para você, fazer essa revisão para o exame da OAB sobre o direito administrativo, essa dúvida que fica entre a apresentação de mandado de segurança ou uma ação ordinária com os pedidos dos efeitos de tutela antecipada. Tudo bem? A gente aguarda você então no site contas.cnt.